Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista André Perfeito comentando sobre os dados recém-divulgados que apresentaram queda acentuada da economia brasileira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre o lançamento do Refis Seletivo, um programa de renegociação de débitos tributários para contribuintes que estejam passando por dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus. O professor Simão Davi Silber destacando 3 pilares da crise que o Brasil atravessa, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o superintendente adjunto da Receita Federal, Luiz Gonzaga Leite, que falou o que muda na declaração do imposto de renda deste ano. Fique conosco. A equipe econômica do governo federal vai lançar um programa próprio de renegociação de débitos tributários para contribuintes que estejam passando por dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus. Será um refis seletivo. Acompanhe os comentários do advogado Marcos Tavares Leite. É chamado refis seletivo porque vai selecionar aqueles que poderão aderir e as condições dessa adesão. Diferente dos outros programas de parcelamento tributário, não vai ser concedido a todos, mas antes vai ser verificada a situação real da empresa, a sua capacidade contributiva, a sua real necessidade de um parcelamento e as condições de pagamento. Portanto, tudo vai ser negociado caso a caso em função da situação real de cada contribuinte. Terá que ser demonstrado, portanto, a impossibilidade de pagamento dos tributos e a capacidade de recuperação, ou seja, em que condições fica viável que o contribuinte afetado pela situação da pandemia possa contribuir e possa fazer o pagamento e se manter regular de forma tributária. A Procuradoria-Geral da Fazenda já soltou uma portaria no dia 17, colocando algumas situações excepcionais e condições especiais de negociação, facilitando inclusive a adesão ao programa de parcelamento do contribuinte legal para as dívidas com até 150 milhões de reais de uma forma mais simples, simplificada, através da internet. Débitos superiores a 150 milhões de reais serão analisados caso a caso e vão se exigir maiores questões, maiores requisitos e garantias. Portanto, é uma nova forma de poder fazer a regularização tributária em relação a tributos federais, inclusive sem determinação ainda de um prazo. Mesmo o prazo para pagamento, à exceção das contribuições previdenciárias, cujo prazo de parcelamento continua no máximo de 60 meses, em relação aos demais tributos federais, mesmo o prazo para pagamento, percentuais e descontos vai depender de uma análise da demonstração da necessidade da empresa de aderir a um parcelamento e das condições que ela possa efetivamente manter a regularidade da sua atividade empresarial e também a regularidade do seu parcelamento tributário. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da Keepsell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da Keepsell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.
O professor de economia Simão Davi Silber destaca 3 pilares da crise econômica que o Brasil atravessa. Acompanhe. Esses pilares são um econômico, um social e um da área de saúde. Começando pela área de saúde, porque foi pela saúde, pelo vírus, que a economia parou. Então não foi um fenômeno econômico, veio de fora da economia, mas de uma certa forma e de uma maneira muito radical, paralisou a economia. E isso cria um problema social na medida que as empresas, as pessoas ficam muito vulneráveis e já tem as pessoas e as empresas mais vulneráveis. Portanto, é uma crise múltipla, né, que de uma hora para outra, entre a segunda, terceira semana de março, literalmente parou a economia brasileira e hoje a gente está vendo os primeiros sinais de recuperação, né, em função dos estímulos adotados e assim sucessivamente. Essa crise, eu quero chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro, ela atinge os agentes econômicos, as pessoas, de maneira muito desigual. Então, aquelas que estão mais preparadas e aquelas que, não pelo tamanho e pela atividade, não estão equipadas para enfrentar a magnitude do problema. Do ponto de vista das empresas, óbvio que a grande empresa vai ter muito mais facilidade, poder econômico, financeiro, para enfrentar a crise. A pequena e média empresa, a microempresa, obviamente, vai ser a grande vítima. Do ponto de vista das pessoas, a mesma coisa. Existem grupos mais suscetíveis, mais vulneráveis e outros não. E isso joga adicionalmente uma pressão no gasto público para tentar debelar a magnitude do problema sanitário. Juntando essas 3 coisas, no caso do Brasil, nós tivemos uma queda dramática na atividade econômica. Não dá para ter uma ideia exata de todas as consequências, mas elas serão dramáticas, e os grupos mais vulneráveis do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de mercado, são as empresas de menor porte. Isso inequivocamente. Então se espera um resultado devastador nos próximos meses, se é que uma parte importante já não ocorreu. E o último ponto que eu quero chamar a atenção nesse comentário é o descompasso entre a economia e a finança. Isso vale para uma empresa, vale para uma pessoa e, resumidamente, é o seguinte. O mundo econômico é o mundo da atividade nos mercados. De uma hora para outra ela parou. Do ponto de vista financeiro, o mundo não parou, todo mundo tem seus compromissos. Uma empresa tem que pagar sua folha de pagamento, fez empréstimos, tem uma série de compromissos e esse continua. Então, esse descompasso cria um problema de sobrevivência dramático que, sem o papel do Estado, será impossível. Os dados recentes da economia brasileira têm se mostrado bastante fracos, né? Foi divulgado recentemente dados de serviços, apontando uma queda bem relevante, né, no mês de abril. O varejo também apontou isso. Então tudo conspira aí para a gente ter um PIB de queda, em torno de 9% no segundo tri. Essa é a minha projeção para a atividade econômica. O problema é o seguinte, né? A despeito do esforço da autoridade monetária em jogar o juro para baixo, esse juro não chega nas pessoas, nem nas empresas. Então, o que a gente está vendo, assim, além da destruição atual da atividade, porque a demanda colapsou, né? No primeiro momento foi isso, né? A gente vai ter problemas na oferta num segundo momento, né? E isso daí pode criar transtornos importantes, né? De um lado, gera concentração de capital, que é bom para a Bolsa de Valores, né? Isso daí sempre é bom para quem está operando no mercado de capitais, porque isso implica dizer, entre outras coisas, que você tem valorização das empresas lá listadas, mas a gente sabe que o nível geral da economia tende a não ficar muito bom, não. Então vamos observar esses dados. Muito provavelmente o Banco Central deve continuar num processo de corte para além aí desses 2,25. Me parece que a única coisa que o Banco Central pode fazer nesse momento é continuar cortando a taxa de juros. Isso traz algumas preocupações também, se a taxa de juros não gera efeito, né? Então o problema não são os juros, o problema são outros canais de transmissão
que estão bastante obstruídos. Então, por isso tudo, a gente tem aí uma situação, no mínimo, desafiadora quando se trata da atividade econômica no Brasil em 2020 e em 2021. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Luiz Gonzaga Leite, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil em São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Existem mudanças que estão ocorrendo quando se fala do Imposto de Renda 2020. O que o senhor estaria como um dos mais importantes? Algumas mudanças com relação à declaração de imposto de renda de 2020 são mais na parte do programa, na apresentação do programa, com o intuito de facilitar a vida do contribuinte. Uma das principais mudanças, na minha visão, é a questão da indicação se a declaração foi transmitida ou não. Antes deixava um pouco de dúvida, porque ficava tudo no mesmo local. Agora existe um local onde estão as declarações em preenchimento e as declarações preenchidas ficam separadas, ficando bem claro que aquela declaração já foi transmitida. Isso, em especial para o contador, vai facilitar demais. Isso, na verdade, facilita a vida do contador para ter menos equívocos pelo volume grande de trabalho que lhe presta. Sim, é mais ou menos isso? Porque transmite muitas declarações e realmente pode acarretar numa dúvida. A gente tinha muita demanda de contribuinte no nosso atendimento. Eu não estou conseguindo transmitir minha declaração. E quando a gente verificar, ele já tinha transmitido aquela declaração. Bom, quando se fala em imposto de renda, surgem muitas dúvidas. Uma delas é que a tabela do imposto de renda, por vários anos seguidos, se eu não me engano, 4 anos, não foi atualizada. Isso é real? Isso é verdade. A atualização do imposto da tabela do imposto de renda não depende da Receita Federal, depende de uma alteração legislativa e já é o 4º ano que a gente não tem essa alteração. Que na prática é um aumento de arrecadação tributária, um aumento de imposto na prática. Quando não se corrige a tabela, está se punindo aqueles que pagam, todos nós. Todos nós. Empresários, trabalhadores, a sociedade como um todo. Sim, e para a Receita, o que é que acarreta isso aí? Acarreta que a gente hoje tem contribuintes que recebem 2 salários mínimos e estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda. Acaba realmente punindo uma parte da população que não está acostumada com entrega de declaração com essas exigências. O imposto está cada vez mais regressivo, é isso? Pegando cada vez mais gente. Isso. Bom, existe uma outra medida também que acabou de ser aprovada, que aumenta também a carga tributária referente a serviços domésticos, ao empregador, pessoa física, é isso? Isso. Na verdade, existia uma dedução que era da contribuição patronal para o empregador doméstico. E aí foi o intuito de aumentar a formalização do emprego doméstico, né? E o que é que aconteceu? Era uma dedução por prazo determinado, e venceu o prazo da lei e essa lei não foi renovada. Então, a partir da declaração de 2020, que refere-se ao ano de 2019, essa dedução deixa de existir. Em termos práticos, aquele que estava na legalidade com seu trabalhador, pessoa física, etc., teve aumento de carga tributária porque a lei venceu o prazo que permitiu o abatimento. Sim, na verdade houve um aumento porque reduziu as deduções legais. Que aumento de carga tributária. Bom, existem também coisas boas aí para a gente falar que não seja aumento de carga tributária. Malha fina. Quando se fala em malha fina, todo mundo fica, o que é isso, por quê, etc. O que vem a ser e com a nova postura que tem se adotado na Receita, que eu acho que é uma grande boa notícia. A malha fina assusta muita gente, né? A gente que trabalha na Receita, a pessoa chega muito assustada. Mas a malha fina nada mais é do que um batimento, um cruzamento de informações
né? E a Receita intima aquele contribuinte ou notifica o contribuinte para fazer as comprovações. Né? Nem tudo consegue ser comprovado via declarações. A Receita trabalha com um cruzamento muito grande de informações. E aí o que é que acontece? Desde 2009, a Receita Federal mudando sua postura de, não vou dizer de esconder, mas de não apresentar esses dados para o contribuinte, passou a expor totalmente aquela declaração ao contribuinte. Tá? Então o que é que acontece? São feitos todos os cruzamentos e aí os contribuintes que caem em malha, praticamente no dia seguinte ele já consegue verificar por que cai em malha e como fazer para resolver sua situação. Ou seja, um relacionamento saudável entre o fisco e a sociedade. Dizendo, ó, eu errei, quero consertar, faço, a Receita informa o que está errado e se dá a oportunidade de uma transparência e de um jogo honesto entre as partes, é isso? Isso, até uma mudança de transparência, a Receita tem também a declaração pré-preenchida, que esse ano ficou um pouco mais fácil do contribuinte conseguir. Ele consegue, usando o próprio PGD, mas ele precisa ter o certificado digital. A gente está trabalhando para reduzir essas exigências, que para o contribuinte pessoa física é muito pesada exigir o certificado digital. Mas o que é a declaração pré-preenchida? A Receita diz, olha, os dados que eu tenho seus são esses. Se você entregar a declaração nesses moldes, está tranquilo. É basicamente isso. E a gente percebe o aumento de contribuintes que usam a declaração pré-preenchida e isso é transparência. Claro. E que é novidade, né, na relação fisco-contribuinte no Brasil, porque isso é de poucos anos para cá ou eu estou enganado? Não, de uns 2, 3 anos a gente tem aumentado as medidas. Ano passado, aqui em São Paulo, eu já participei de 2 reuniões com setores produtivos, onde a Receita chega e diz, olha, a gente está vendo essa forma de atuar e a gente não concorda. E aí começa a discussão, muitas vezes tem um avanço e a gente diz, olha, regulariza a tua situação, porque isso não está correto. Agora, nós falamos da parte eletrônica, de informação, dados, etc. Nós temos observado que existe, infelizmente, na sociedade, pessoas dizendo a Receita está falando com você e você tem problema. O que a Receita manda eletronicamente e o que é golpe? Para que as pessoas que estão participando conosco não caiam no golpe. Mas aquilo que é a notificação da Receita realmente ser, por favor, qual a notificação ou qual a comunicação que a Receita manda? Atenção, preste atenção porque você pode evitar cair num golpe, por favor. É verdade. Recentemente a gente teve um golpe grande não, mas uma tentativa de golpe, utilizando o cadastro positivo, já é uma coisa nova. Você pague esse boleto que a Receita vai atualizar o seu cadastro positivo. Isso não tem verdade nenhuma. E a gente verifica muito a situação. Então, são aqueles cuidados que o pessoal da informática recomenda. Não clique em link, não acesse um link que veio por e-mail, que é muito perigoso. Só esclarecendo, a Receita Federal não manda nada para nenhum contribuinte, pessoa física ou jurídica, que tenha que acessar links. Essa informação é correta? Correta. Na verdade, a Receita só manda algum comunicado para o celular e por e-mail, basicamente para aqueles contribuintes que fizeram a opção do domicílio tributário eletrônico. Só para quem fez? Só para quem fez. E no número do domicílio eletrônico? Ou no celular ou no e-mail. E basicamente acesse a caixa postal que fica dentro do ECAC, do atendimento eletrônico da Receita Federal, e o contribuinte tem que entrar no ECAC e acessar aquela informação. Ou seja, não clique no celular, não clique no computador, entre exclusivamente no ECAC e lá estará a verdade. Todo o resto de comunicação da Receita Federal despreze. Despreza, a Receita não pede informação, não faz ligação telefônica pedindo dados da pessoa. Tá? Então, isso vale para tudo, né? Não só para a Receita Federal, mas para todo, questão de empréstimo. A gente vê muito golpe cibernético nesse sentido. Existe também uma metodologia de querer entregar uma declaração zerada, dizendo zero em tudo.
Qual a consequência disso? Alguns contadores, para não perder o prazo, evitar multa, às vezes acabam entregando a declaração zerada do contribuinte. Isso pode ser muito prejudicial. Em que sentido? Quando o contribuinte entrega a sua declaração, ele faz a opção pelo desconto simplificado ou desconto completo. E isso depende dos rendimentos, depende das deduções que a pessoa tem. Se ela não fizer bem feito a análise das suas deduções, ela pode se prejudicar. E essa opção, ela tem um prazo final. Então, se ela entregar no modelo errado, ela pode acabar se prejudicando porque não tem muita opção de mudar posteriormente. Agora nós vamos falar de um tema que não tem nada a ver com a arrecadação, mas é um lado humano, é um lado saudável, é um lado salutar, que é a doação de parte do seu imposto de renda para ajudar crianças. E essa doação é feita à Receita Federal direto. Como é que ela se opera e quais são as novidades nisso? Porque ao invés de pagar o fisco, você desconta um pedaço e faz uma boa ação e está quites com o fisco. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, a gente não usa nem esse termo doação. Na verdade, você está destinando uma parte do seu imposto de renda que você já pagou para algum projeto social. Durante o ano, a gente pode fazer doação para vários projetos sociais. No momento do período de entrega da declaração, somente para o Fundo da Criança e Adolescência e a novidade esse ano para o Fundo do Idoso. A gente pode doar 3% do imposto devido para o Fundo da Criança e 3% para o Fundo do Idoso. O que é imposto devido? Eu tenho imposto a pagar, é isso? Não. Quem tem imposto a pagar ou a restituir pode fazer essa doação de até 3%. E o que é que acontece? Ou vai reduzir o imposto a pagar ou vai aumentar a restituição. E qual a vantagem? O imposto fica naquela cidade, naquele estado onde eu escolher e só pode ser utilizado com projetos sociais para criança ou, no caso, para o idoso. Ou seja, eu tenho R$100 que eu preciso pagar. R$3 eu posso destinar para a criança. R$3 eu posso destinar para o idoso. E destina onde? Como é que faz isso? Isso é feito na própria declaração, a informação da doação, e aí você tem que pagar um DARF à parte. Um DARF para o Fundo do Idoso e um DARF para o Fundo da Criança e Adolescência, se fizer as duas doações. Além do valor. Então, se tinha R$100 a pagar, fez a doação de R$6, no total. 3 e 3. 3 e 3, só vai ter a pagar R$94. E seria o mesmo montante, só que você está destinando dinheiro para uma ação social, para as crianças e para os idosos. Isso. E é importante destacar que, eu doei para uma instituição de caridade, eu fiz uma doação para um projeto social que eu reconheço. Joia, isso é muito bom, mas isso não é dedutivo do imposto de renda. A dedução só é válida se for doado para um fundo. Esses fundos têm personalidade jurídica e tem todo um acompanhamento do Ministério Público referente à comprovação dessas despesas. Luiz Gonzaga Leite, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nesse trabalho e que todos possam utilizar esse pagamento de imposto de renda para uma atividade social que eu acho que é muito bem-vindo e Papai do Céu abençoa a todos que fazem o bem. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.